O Evangelho de João, vou para cima assim para ficar direitinho. Aí. Evangelho de João, acharam? Capítulo 13. Deus está mexendo muito comigo para trabalhar em cima dessa mensagem. Agora, você precisa ouvir. Não é escutar, é ouvir. Há uma diferença entre escutar e ouvir. Quando você escuta, eu escuto lá o barulho do trem, já foi, o barulho já não existe mais. Mas quando você ouve, aquilo fica na sua mente. Jesus fala o tempo todo no seu coração, naquela palavra que você ouviu. Entendeu? Eu ouvi uma palavra de Deus que me chamou muito a atenção. Lá em Isaías 59, quando diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus, aquilo ali foi o suficiente. Eu preciso que Deus me ouça. E o pecado é como se fosse um algodão que botaram no ouvido de Deus para ele não me ouvir. E botaram uma venda para ele não me enxergar. Eu falei, então tem que abandonar o pecado. E comecei a lutar contra aquelas coisas. E impressionante que o pecado é a coisa que você mais gosta. Entendeu isso? Primeiro o demônio vem e contamina a sua carne, que é para você gostar do que faz. Entendeu? Então, aí ele começa a lhe usar naquilo. É a sua área mais fraca. Às vezes é a mentira, mente do nada você. Às vezes é o desânimo, tudo que Deus detesta. O desânimo, então, misericórdia. Toda pessoa desanimada, acha que não vai dar, é tão difícil. Essa pessoa é complicada. Ô Silmara Pinheiro, Deus abençoe sua vida. Não pode ter desânimo, irmão. Você imaginou, você está lá no centro de Nova Iguaçu, arreia um pé d'água, você desiste de ir para casa? Hoje eu vou para casa não, vou ficar por aqui mesmo. Aí você arruma um papelão lá, um negócio qualquer, o mendigo dá até um pedaço do cobertor dele, você passa a noite lá. Amanhã você não quer vir para casa mais não, irmão. Ele já fez sua carne entender que dormir embaixo da marquise uma noite só não tem problema. Pronto, você fica sem banheiro, sem banho, vai comer resto, porque você gostou, a sua carne gostou do que o diabo ofereceu. Entendeu isso? Então você tem que começar a lutar contra isso. Batalhar em cima disso. Eu não quero isso para a minha vida. Porque a única pessoa prejudicada é você. Olha, Satanás pecou, pintou e bordou. Quem foi prejudicado? Ele ou Deus? Ele. Se eu beber veneno, só quem vai morrer sou eu, irmão. Vocês vão continuar aí. Vou dizer, olha, o pastor Mota bebeu veneno. Então, o pecado não afeta ninguém a não ser você. Por isso que o livro de Lamentações diz assim: de que se queixa, pois o homem vivente, queixe cada um de seus próprios erros. Só prejudica você. Eu fumava, eu bebia, quem era prejudicado? Eu. Entendeu isso? Então aqui no Evangelho de João 13, acharam? Fala sobre a Páscoa, né? Que Jesus lava os pés dos discípulos, mas não é isso que a gente quer ver não, a gente quer ver outra coisa aqui. Diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Jesus não parou de amar, não, ele foi até o fim. No versículo 2, presta bem atenção nisso, eu sei que vai te ajudar, me ajudou. Diz assim, olha, e acabada a ceia, Judas estava na ceia com Jesus, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. O que o demônio botou no coração de Judas? Vocês não pegaram? A traição. Botou no coração dele. Então, ele estava ali ceando com Jesus. E como é que eu vou trair ele? E o demônio está trabalhando no íntimo dele, né? Ó, faz assim, 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 assim. Eu vou mandar uns homens fazer uma proposta e tal. Judas traiu Jesus? Traiu. O que ele botou no seu coração? O que você tem no coração? Vê se ele não botou alguma coisa no seu coração. O único sofredor vai ser você. Aí é que vem aquele conselho: não dê lugar ao diabo. Se der, você está ferrado. Se você pensa que você pode com ele, sem Jesus você não pode, não. Sem Jesus ele vai tentar e bordar com você. Aí você vai culpar igreja, pastor, missionário, bispo, apóstolo, vai culpar até Jesus. O problema é você. Entendeu, bem? Sim ou não? Eu venho aqui pregar o evangelho, não venho aqui ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro tem que trabalhar. Trabalha honestamente que você ganha lá o seu salário. Evangelho é outra coisa, você prega a palavra. Como a Bíblia Sagrada fala dos dízimos e das ofertas, você tem que falar. Assim mesmo tem gente procurando um pastor que diz que o dízimo é coisa do Antigo Testamento que hoje não precisa fazer. Tem um cidadão aí, coitado, falando que se Deus é o dono do ouro, o dono da prata, para que ele precisa de 10%? Não é Deus que precisa de 10%. É nós que precisamos dos 10%. Você sabe o que é os 10%? É o caroço do abacate, o caroço da uva, é o broto da banana, é o caroço da manga. Os 10% é isso. Se você não plantar, você não colhe. Deu para você entender agora? Há uma promessa de Deus para o dizimista. Os ignorantes pensam outra coisa. Eles não dão para Jesus, mas dão para o moço do botequim. Dão para o moço do botequim, dá para as drogas, dá para o hotel, dá para a traição. Isso pode. Eu estava na igreja, a igreja era menorzinha, e passou um camarada, já tinha tomado umas calibrinas, né? Aí ele olhou lá para dentro, aí eu tomei até um susto, olhei assim para ele. É ruim eu dar dinheiro na mão do homem. Eu falei, homem de Deus não, mas homem do botequim você dá, não dá. Aí foi embora. Lá na rua Hermelino, a mão do homem de Deus não, mas o homem do botequim você dá. Ele aí. E isso só atrasa a vida. Você vê a vida de um dizimista como é diferente da vida de quem não é dizimista. Irmão, as coisas acontecem de um jeito que você fica, gente, como que é isso? Só coisa boa. Só coisa boa. Quanto mais você dá a farinha, mais ela se multiplica. É impressionante. Entendeu? Então, aqui na ceia,
O diabo colocou no coração do Judas para fazer o quê? Ele pode ter botado no seu coração que você não tem que dizimar coisa nenhuma, mas olha a sua vida. Você só vive brigando, só vive emburrado, só vive mal-humorado, muitas vezes passando mal. É estranho, é esquisito. Entendeu isso, gente? Porque o diabo botou isso em você. Às vezes você pode detestar uma pessoa sem nunca a pessoa ter te feito nada. Está entendendo como é que é? Você não tem igreja certa, não sou batizado nem pretendo, mas isso é um trabalho que ele faz no seu coração. E você vê os frutos dele na sua vida. Eu conheci um rapaz, deixa eu ver aqui, acho que foi, eu acho que foi em 99, no ano de 99. Esse rapaz tinha mania de roubar, de assaltar as pessoas. E eu conhecia a esposa dele, eu tinha pregado para ela. Aí quando ela me contou, eu chamei ele para conversar. Eu falei, eu quero falar com você. Pastor, sim senhor. Eu falei, meu irmão, essas coisas que você faz, é Deus que está dirigindo você? Não, senhor. É o Espírito Santo? Não, senhor. Então quem é? Aí ele coçou a cabeça. Quem é? Ele pastor, é o diabo. Eu falei, claro. Se você continuar, ele vai fazendo assim, ele vai usando a pessoa. Quando ele não quiser mais, ele bebe o sangue e come a carne. Por quê? O homem na mão do diabo é igual o porco na mão do homem. Como é que o homem cria porco? Como é que ele cria? Dá o farelo, folha de repolho, resto de comida de restaurante, da casa dos outros. Ele faz de tudo para o porco, lava aquele coxo, fica fedendo a cocô do porco. Vai ver que o porco até ri do cachorro, né? Aí eu cheio de pulga. Todo dia coçam a minha barriga, me dá banho, lavo o meu prato. E você aí? Nem um osso gostoso você ganha. Só que o porco não sabe que o dono do cachorro, que é dono do porco, não tem planos para matar o cachorro. Mas para o porco ele tem plano. Assim é o homem na mão do diabo. Ele tem o dia certo para pegar aquela pessoa. Se tiver na mão dele. Aí a pessoa fica lá, não decide ser de Deus, eu ser de Deus, não decide andar certo, uma hora, vai embora. Uma hora acaba. Aí ele ficou assim me olhando, muda, porque pode ser o último conselho que eu te dou. Esse camarada tem uns 10 anos mais ou menos, ou mais, ele tem mais de 10 anos, que ele apareceu todo picado num lugar aí. Acabou. Quer dizer, o diabo foi levando, bom, hoje eu vou comer ele. Ele comeu. Então, o homem na mão do diabo é igual o porco na mão do homem. O diabo vai cuidando, vai dando tudo que você quer. E ao mesmo tempo você não tem nada. E depois ele faz o estrago que ele quer fazer na sua vida. Agora, com Jesus a história é outra. Nós temos promessas. Ele usou a boca de Davi e disse o quê? 1000 cairão ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha como é que é com Deus. Ele diz que nos livra do laço do passarinheiro. O demônio está lá armando o laço, Deus vem, quebra tudo, desmonta e joga fora. Ele falou que nós não vamos temer espanto noturno, nem inseto que voe de dia, nem mortandade que se assola ao meio-dia. Olha as promessas de Deus. Que nenhuma ferramenta forjada, preparada contra ti prosperará. Toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ainda deixa bem claro, esta é a herança dos servos do Senhor. E aí? Mas na mão do demônio eu estou inseguro, irmão. Ele não vai poupar você, acredita no que eu estou te falando. Por isso, pecou, se conserta rápido. Qual é o salário do pecado? É a morte. Está amarrado em nome de Jesus. Voltando aqui com você, olha. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, e ele traiu. O que é que ele botou no seu coração? Negócio sério. E tem uma série de coisas que Deus manda a gente fazer que não é fardo pesado, tudo leve. Tudo leve. Amar a Deus acima de todas as coisas. O amor é uma coisa tão levinha, né? Tão gostosa. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Honrar o seu pai e a sua mãe. Os pais não provocar a ira dos filhos. Tudo coisa leve. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois desfazei prova de mim. E agora mesmo fui buscar um carregamento de material, tinta, lixa, massa, está tudo já guardado ali. 2.000 e poucos reais de material. Tudo para a obra de Deus. Ele deu a condição, a gente trouxe, está lá. Só pode vir buscar agora. Aí foi eu, foi a Verônica, foi o Micael, o Jean, trouxemos tudo ali. Depois a gente começa os trabalhos. Agora eu preciso comprar uma escada, é R$689 essa escada. E eu preciso comprar. E é para pintar esses lugares altos aqui, ó. Entendeu, meu irmão? O que é que o diabo botou no seu coração? Larga essa mulher, larga esse homem. Bota um chumbinho na comida dele, na comida dela. Hoje mesmo, vai estourar aí. Chegou uma notícia aqui, lá em Tanguá, isso é Niterói. O camarada matou a mulher, matou os filhos, depois se matou. Quem botou isso no coração dele? Você está entendendo? Às vezes ele botou uma coisa no seu coração que para a sua carne é uma delícia, mas para a tua salvação é péssimo. Vai tirar a sua paz, sua prosperidade, teu sossego. Meu irmão, abaixo de Deus não tem coisa melhor do que você pôr a cabeça no travesseiro sem preocupação nenhuma. É tão gostoso isso, né? Paz na alma, paz no espírito. Ô Rogério Santos, Deus abençoe sua vida, tá? E também a esposa. Falar em Rogério Santos, domingo da Santa Ceia, domingo agora que eu vou acertar tudo, pegar o nome das pessoas,
Quantos de vocês aí não é batizado? Vocês não são batizados, não? Sério? Não passa assim com vocês, de repente, sei lá, estourar uma bomba aí, ou Jesus voltar. Vocês sabem quando Jesus vai voltar? Eu também não sei. E se for hoje? E se for amanhã? Como é que está a tua situação? Quem crê e for batizado, quem não crê, gente, presta atenção. Quando uma pessoa morre, escuta isso com bastante atenção, aquela pessoa não acabou. Quando um cachorro morre, um elefante, um gambá, um leão, acabou. Mas quando se trata de ser humano, não acabou. Espírito não morre. Você já viu dizer que Deus andou com a pressão alta, passando mal, está meio murchinho? Deus é espírito. Deus não envelhece, Deus não tem reumatismo, não tem artrite, não tem artrose. O espírito sempre vai existir. Então, nós somos um espírito, nós temos uma alma e moramos em um corpo. Hoje mesmo, eu estava na rua, o meu sapato estourou. Impressionante, os dois soltaram as solas. E cadê o sapato, pastor? Joguei fora. E o pé? Não, o pé está comigo. Você entendeu agora? O sapato era o corpo do meu pé. O corpo deu ruim. Joguei fora. O pé continua. Assim é você. Se você morre sem Jesus, presta atenção nisso. Você estará sem a salvação. Para onde é que você vai? Sem Jesus vai se cumprir o que diz a Bíblia. Quem não crê será condenado. A pessoa vai para um lago, mas esse lago não dá para botar uma churrasqueirinha, até porque já é uma churrasqueira, tá? É um lago que arde com fogo e enxofre, e não tem como você cair nele e ficar em pé, não, porque ele não tem fundo, ele é um abismo. Então a pessoa caiu ali, vamos supor, ela passou um dia descendo no meio do fogo e do enxofre, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 ano, 10 anos, 1 milhão de anos, 10 bilhões de anos, 10 bilhões vezes 10 bilhões, vai multiplicando aí, e você não sai mais de lá. Aí eu morro. Não, a morte vai estar lá também. Você vai saber quem é a morte, ela está lá também. O diabo, aí você vai ver se ele tem chifre mesmo, pé redondo, vai estar lá também. Gente, Deus está dando a bênção para a gente não ir para esse lugar. Mas Ele não vai forçar nem você nem a mim. Se você acha que é do seu jeito, vamos ver. O rico, ele pensou que era do jeito dele. E foi o que aconteceu? Depois ele queria sair de lá e não podia. É pura ignorância. Quando você manifesta, você fala um monte de besteira. Se bobear, você mata, bate, quebra, penta e borda. Depois que vem a consciência, a voz secreta da alma. Não tem torcedor dos times aí, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco. O time perdeu, ele vai lá e quebra a televisão. Depois ele, caramba, ainda estou pagando ainda. Até fez. Uns botam fogo na casa. Quando vê queimou documento, queimou tudo, começar a vida de novo.
É assim que o diabo trabalha. E aí? Está cedo. Mais tarde as pessoas vão começar a entender. Aquele rico, ele até pediu a Lázaro, a Abraão, manda alguém na minha casa pregar, porque eu tenho 5 irmãos lá, e eu não quero que eles venham para esse lugar. E ele disse, ó, ainda se eu mandasse algum dos mortos lá, e morreu, irmão, não pense que o cara morreu, depois ele volta para falar com você, isso é mentira. Quantos aí que a mãe morreu, deixou o bebê pequenininho, ela voltou para criar? Volta. E se morto fizesse milagre, qual o primeiro milagre que ele faria? Ressuscitar, irmão, voltar a viver. Entendeu isso? Então, sem ser esse domingo, agora, depois de amanhã, o outro domingo, de manhã, Santa Ceia, eu vou batizar pessoas aqui. Ninguém é obrigado a descer as águas, não. E eu vou descer as águas para meus parentes verem. Não, você está louco. Isso não é batismo, não. Isso não é festa, não. Batismo é é a pessoa ter consciência que agora é de Jesus. Então você vai e batiza. Entendeu? Então você dali, você vai passar, está na escola do Espírito Santo, que é a igreja, aprender o que é certo, pedir força a Deus para viver o que é certo, para você ser salvo. Pedindo a Deus, passou pelas águas, passei, começa a pedir a Deus, Senhor, agora eu preciso do Espírito Santo. E uma hora Ele vai te batizar. Batismo nas águas, qualquer pessoa faz. Pastor, obreiro, missionário, ou até o seu pai faz, se ele for cristão. Agora, o batismo com o Espírito Santo, só Jesus. E isso você tem que pedir. Entendeu? O batismo Espírito Santo é necessário. É como um camarada que se forma em advogado, ele já está certo? Não. Ele precisa fazer uma prova muito séria para ele pegar a carteirinha da OAB. É como se fosse batismo com o Espírito Santo. Sem a carteirinha da OAB, ele é só advogado. Coitado. Agora, quando ele tem a carteirinha da OAB, ele se torna mesmo uma autoridade de respeito. Entendeu isso? É igual você se formou em médico, mas cadê a carteirinha da CRM? Você não tem. Então, está formado pela metade. E o cristão precisa do Espírito Santo. Se não me falha a memória, acho que é Romanos 8, 9. Vamos dar uma olhada lá? Há muitos anos eu não leio isso aqui, gente. É isso mesmo, Romanos 8, 9. Eu ouvi isso aqui uma vez e guardei. Aí que eu comecei a pedir a Deus o Espírito Santo. Porque ser um Espírito Santo é complicado. Volta e meia está sendo usado pelo demônio. Você não tem noção do que é ser feliz. Toda vez que eu oro a Deus, Senhor, me perdoa se alguma coisa eu fiz de errado. Esse é temor, irmão. Eu não posso deixar o diabo entrar na minha vida. Está repreendido, está amarrado isso. Acharam aí, pessoal? Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9. Presta atenção. Vós, porém, não estáis aonde? Vós, porém, não estáis aonde? Na carne. Mas aonde? No Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, como é que é o resto? Esse tal não é dele. Olha aí. Toda vez que você orar,
Senhor, eu preciso do batismo com o Espírito Santo. Toda vez que você orar, e você pode ser batizado, não é só na igreja não, irmão. Você ora em casa? Não. Vai ver que o diabo está fazendo ninho na sua casa. O cristão tem que ser de oração, irmão. Olha aqui a Bianca falando aqui. O Senhor leu esse livro em 23/9/2011 à noite. Olha aí. Faz tempo, hein? Obrigado, Bianca. Deus, olha aí. Pessoas que vêm para a igreja ouvem e guardam. Olha lá. Bonito isso, hein? Me emocionei. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Respondeu minha pergunta que eu fiz para Deus hoje. Entendeu? Então, se você não é de Deus, sou, então eu quero o seu Espírito, Pai. Não tem nada de não, agora eu sou do diabo, não, eu quero o seu Espírito. Como é que pode? Eu agora assinei minha carteira nessa empresa, eu quero o uniforme. Deu para você entender? Eu, quando soube disso, eu não era selado com o Espírito Santo. Então eu quero o Espírito Santo. Meu Deus do céu, como eu orava, irmão. O pastor fez uma campanha de 12 sábados no monte, dá 3 meses, no inverno. Eu subi o monte, eu não pedia casa, não pedia carro, bicicleta, dinheiro, eu só pedia o Espírito Santo. Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Nunca pedi a Deus, eu quero ser pastor, eu quero ser um missionário, nunca pedi essas coisas a Deus. Só pedia o Espírito Santo. Para quando eu evangelizar alguém, não tenha como debater comigo, Pai. Eu quero ser um ganhador de almas. O senhor foi batizado no monte? Não. Em casa? Também não. Eu participei de uma reunião com Jim Swed, dia de sábado. A palavra que ele deu sobre o Espírito Santo, gente, eu achei que ia ser no sábado. Comecei a adorar, aquela coisa gostosa, aí terminou a oração. Eu estava no começo, não tinha ainda um manejo para adorar a Deus, buscar a Deus, mas domingo eu já fui para a igreja, já anestesiado, né? Aí quando o pastor Marcos falou, olha, quem é batizado com o Espírito Santo, passa para o lado de cá, e os que não são, passa para esse lado aqui. Aí eu fui para o lado que não é batizado. Vocês que são batizados, estende a mão para lá e começa a orar. Meu Deus do céu, irmão, Jesus me batizou. Aí eu escutava ele falando, amém, amém, que amém nada, pastor, estou buscando isso há muito tempo. Mas falei, chorei. Aí depois veio a conversa, meu irmão, o batismo com o Espírito Santo, você fala em línguas a hora que você quer e para a hora que você quer. É uma linguagem que você não entende. O batismo com o Espírito Santo, eu não te ajudo. Bota isso na cabeça. O batismo com o Espírito Santo é para minha edificação. Entendeu? Eu não ajudo você em nada. A ajuda que eu tenho é que agora eu estou uma rocha para lutar contra os demônios que estão te oprimindo. Entendeu? Senão eu podia ficar aqui o tempo todo só para vocês saberem que eu sou mesmo, mas Deus vai ficar até triste comigo. Mota, por que você está fazendo isso? Deu para entender? O Paulo ensinou isso. E se o batismo com o Espírito Santo ajudasse alguém, ele ia falar só em línguas. Mas não. O batismo com o Espírito Santo é para a sua edificação e a sua proteção. Você está revestido de poder. O diabo não quer conversa com você. Entendeu isso agora? É preciso buscar o batismo com o Espírito Santo. Negócio de pular num pé só, rodar, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo.
E a Bíblia ensina isso, está aqui. Amém? Teve um pessoal e o batismo com o Espírito Santo, às vezes você é tão temente a Deus, tão sedento de Deus, que antes do batismo nas águas, Deus pode batizar você. Que é isso, pastor Pai? Que falta faz, né? Não conhecia as Escrituras e nem o poder de Deus. Pode. Se o diabo já falou na sua cabeça que você não tem direito de batismo com o Espírito Santo, você está ouvindo a pessoa errada. Pode tratar de orar diferente, que você vai ser até mais iluminado. E tira um tempinho para orar na sua casa, irmão. Você já imaginou se a igreja fosse o self-service? Você não come em casa, só come aqui. E o dia que você não vem, vai morrer de fome. Tem que orar, irmão. Tira um tempinho lá e não ora só por você, pela sua família, não. Essa oração Deus não responde, é uma oração egoísta. Você tem que orar por todos. É pela pessoa que está te perturbando. E outra coisa que eu vou falar para você: saia, pastor, eu tenho cometido algumas traições. Sai, porque essa mancha nunca saiu de Judas Iscariotes. Toda vez que fala o nome de Judas, diz o quê? O que? Como é que é? O que traiu. Essa mancha é horrível. O diabo tem você na mão, hein? Entendeu isso? Pula fora disso. Aqui minha mulher não presta, meu marido não presta, meu irmão, você casou. Você já viu na Bíblia? O que Deus uniu, separou. Alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Pode aguardar que alguém vai. Está escrito, irmão. Não vou mentir para você. Eu, antes de casar com a Jeane, eu conversei muito com ela. Eu, como pastor, conheço um pouquinho da Bíblia, da palavra de Deus. Estou falando, olha, tem que pensar direitinho. A minha cor, sua cor, tudo isso aí tem que prestar atenção direitinho. Eu chego amanhã, não quero mais, vai lá encher o saco do juiz lá e ainda faz o juiz pecar. Porque ele é homem? O Senhor falou que o que Deus uniu, o juiz é o quê? É um homem, ou pode ser uma juíza. E aí desfez um casamento que Deus fez, vai dar problema. Começa a passar mal, a ter problema, porque as Escrituras nós não podemos mudar. Está escrito? Tá, não pode mudar. Olha aqui, ó, lá no final da Bíblia, no livro do Apocalipse, o último livro do Apocalipse, vê se vocês acham aí, o último livro. Achou? Sim ou não? Então, o último livro do Apocalipse é o capítulo 22. No versículo 19, Apocalipse 22, 19, está escrito assim: e se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Posso mudar nada aqui? Não tem que falar com ele mesmo, não tem que falar com ela mesmo, não. Coitado de você. Vai ficar aí igual charuto na boca de bêbado, sofrendo na boca do diabo. Vem para o lado de Deus. Limpa o seu coração, bem-aventurados de coração limpo, porque eles verão a Deus. Amém? Vem pegar sua água, seu sabonete. Espero que você medite novamente em tudo que ouviu e faça aí seu concerto com Deus. E glória a Deus. Né, Noinha? Tudo bem?
E o papai? Tá bem? E o dente? Hein? Parou? Tá o quê? Tá nascendo? Entendi. A paz. Glória a Deus. Isso. Feche seus olhos em nome de Jesus e vamos fazer a nossa oração. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra, esse conselho que o Senhor trouxe ao nosso ouvido nesta noite de sexta-feira. Eu quero, Pai, que o Espírito Santo ajuda a essas minhas irmãs, esses meus irmãos, a esses que me ouvem pelo Facebook, que vai estar no Instagram também, no nosso canal no YouTube. Eu quero que o Espírito Santo ajude essas pessoas a não esquecer o que ouviu. Meu Deus, meditar em cima disso e não dar lugar ao diabo, não permitir que Satanás venha roubar a palavra que essa pessoa ouviu, como está em Lucas 8:11. Ouvindo alguém a palavra e não dando assim muita atenção, vem o diabo e tira do coração aquilo que foi semeado. Não deixe acontecer com essas pessoas, Pai. Ajuda estas mulheres, ajuda esses homens, em nome de Jesus. E se houver algum espírito mal na casa dessa pessoa, eu estou mandando sair de lá agora. E é para nunca mais voltar. Eu estou abençoando agora o lar dessa pessoa. Ah, Jesus, libera os teus anjos para que entra na casa dessas pessoas e tira de lá os capirotos, o Exu da confusão. Sai da casa dessa pessoa. Oh, Espírito Santo, transforma aquela casa num pedacinho do céu, num lugar de paz, um lugar de sossego, um lugar com muita saúde, um lugar com muita compreensão. Ah, Pai, em nome de Jesus eu te peço, e em nome de Jesus, se chegou alguém aqui com algum mal-estar, alguma ameaça na saúde, eu estou mandando essa coisa sair para nunca mais voltar. E eu abençoo esse povo que ora comigo, como eu abençoo os que me assistem, e declaro todos restaurados de saúde, abençoados, libertos, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, assim seja, nome de Jesus. Pai, põe um poder nessas águas, põe um poder nesses saboretes, Senhor, poder de cura, poder de libertação. A pessoa que tomar um gole desta água, o pâncreas seja totalmente restaurado. O pâncreas, a uretra, a bexiga, o reto, a próstata, meu Deus, que sejam totalmente restaurados. O intestino grosso, o intestino fino, o delgado, seja desenvolvida as veias cardíacas, respiratórias, a aorta, as válvulas do coração, meu Deus, que sejam totalmente desenvolvidas. Os rins sejam abertos, o fígado, os pulmões, respire e aspira. A veia que leva sangue e oxigênio ao cérebro seja totalmente desbloqueada. Ah, Senhor, põe o poder nesse sabonete, destrói o olho grande, a inveja, o desânimo, a culpa. Tem gente que anda se culpando, tem gente que anda assim: eu não
sou mais salvo, Deus não quer saber de mim. Pai, que nesse sabonete haja a unção que abre o entendimento e a pessoa seja restaurada. Agora, Pai, eu peço ao Senhor para receber dízimos, ofertas trazidas à sua casa, é seu. E conforme o Senhor falou, os que honram, eu honrarei. Pai, esse povo vai passar pelo caminho santo. O imundo não consegue passar, eles são destruídos, eles são aprisionados. Agora o povo passa. E depois que eles passarem esse caminho, cobre eles com seu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus, e vocês digam assim seja. Amém? Deus abençoe. Vamos na paz de Jesus. Vamos na paz de Jesus. Glória a Deus. Está feliz, Sheila? Está feliz, Samuel? Ô, glória! Olha, Carla, Deus abençoe, né? A Carla Bianca aqui, o Rogério, quem mais estiver por aí, que Deus abençoe. Domingo nós estamos aqui, a Silmara, Deus abençoe todos aí em nome de Jesus, tá? Fique firme, que vem coisa boa aí. Deus abençoe.